Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de novembro, nós vamos meditar de João, do capítulo 7 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos dar aquele like, curte esse vídeo, compartilha ele com a família, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa aí o sininho, todos os dias você já vai ser acordado com o Priorizando a Palavra de Deus. E eu agradeço todos os dias cada pessoa que o Senhor tem acrescentado aqui neste canal, por ser aquela pessoa não só que escuta a palavra de Deus, mas que também tem um compromisso, de edificação do seu corpo espiritual. E isso acontece através da palavra, do relacionamento que você tem com Deus. Isso deve ser prioridade. Então, sem maiores delongas, a incredulidade dos irmãos de Jesus. É isso mesmo que você escutou. Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, essa festa dos tabernáculos é a mesma que a festa das colheitas, tá? Então, você pode ver quando Deus instituiu lá atrás essa festa em Levítico 23, 34, Deuteronômio 16, 13. Você vai ver falar sobre a festa dos tabernáculos ou a festa das colheitas. Dirigiram-se, pois, ele aos seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre estará presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outro à festa, e eu, por enquanto, não subo, porque meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa: onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. O outro: não, antes este engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já entre o meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Perguntando-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou de fato por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro, e nada nele há de injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu-lhe a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidai um homem, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, pois a lei de Moisés para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado? Ao todo, um homem, e não julguei segundo a aparência, e sim pela justiça. Dizia alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procura matar?
Eis que ele fala abertamente, e não lhe dizem, porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuraram-no matá-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegado a sua hora. E, contudo, muitos dentre a multidão creram nele e dizia: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuravam coisas a respeito dele, juntamente com os principais dos sacerdotes, e enviaram guardas para prendê-lo. Disse-lhe Jesus: ainda por pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não poderás ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde é que ele vai que não possamos o achar? Irá porventura para dispersação entre os gregos, a fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me encontrareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este verdadeiramente é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? Da onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Voltando, pois, os guardas na presença dos principais sacerdotes e fariseus, e este perguntava: por que não os trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicavam-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganado? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Respondeu eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que a Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentando ele ensinava. Os escribas fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei que nos mandou Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Essa determinação da lei mosaica está em Levítico 20:10, Deuteronômio 22, 22 a 24. Isto dizia eles,
tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistisse na pergunta, Jesus levantou-se e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele esta resposta, os acusados pela sua própria consciência foram se retirando um a um, e começou pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, de onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo, Jesus falava, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? Logo, o testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também a vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o Pai? Respondeu Jesus: não me conheces a mim, nem ao meu Pai? Se conhecessem a mim, também conheceria ao meu Pai. Proferiu estas palavras no lugar do gasofilácio quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhe falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não pode ir. Então disseram os judeus: terá ele, caso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, não podes ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e vou julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhe falava do Pai. Disseram, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Por que dizes: sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa como filho, né? Que sim, este sempre permanece. Se, pois, filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Bem sei que sois da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me,
porque minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vossos pais. Então responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar a mim, que vos tenho falado a verdade, e ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe ele, não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E qual é a razão que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convencer do pecado, se vos digo a verdade, por que razão não crerdes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, e por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus que disseram: porventura não temos razão de dizer que és samaritana e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro o meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disse-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também o profeta, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser assim? Respondeu-lhe Jesus: eu me glorio em mim mesmo. Minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu conheço e guardo as suas palavras. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o dia, viu e regozijou. Portanto, perguntaram-lhe, pois os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Que loucura, né? Pois bem, respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Sabe o que nisso eu reflito? Quantas vezes queremos entender aquilo que é espiritual pelo que é natural? É aqui, esses homens queriam entender aquilo que era espiritual com fatos materiais, com a sua mente carnal. E isto é impossível. Ele disse a Nicodemos, e Nicodemos, quem é nascido do Espírito, entende as coisas do Espírito. Quem é nascido da carne, somente entende as coisas que são da carne. E a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então aqui você percebe a mentalidade que existia. Quando uma pessoa nascia com alguma deficiência, aquela pessoa era maldita.
certa. Alguém era culpado por aquela pessoa ter nascido daquela forma. É necessário. E aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te nos tanques de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes o conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este aquele que estava sentado pedindo esmola? Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. E aí os fariseus vão interrogar esse cego. Todo mundo queria saber o que tinha se acontecido com esse cego. Era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Então, daqui você já pode imaginar, não é? Tudo o que aconteceu aqui de burburim, porque mais uma vez Jesus curava aos sábados, né? E aí eles vão perguntar para os pais desse cego. E os pais falam para ele: ele já é grandinho, pergunta para ele mesmo, não é? E de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aí vão interrogar os pais, né? Então você vê aqui tudo isso. E aí Jesus se revela ao cego. No 35, quando Jesus, que o tinha expulsado, encontrou-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já os tem visto, e o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Olha que maravilhoso isso, não é? Viu a diferença desse cego para aquele paralítico lá? Que Deus, Jesus, não posso, as águas se agitam e não tem quem me leve até lá. Que diferença, não é? Temos muito que aprender com esse testemunho desse cego. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que me não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto perguntou: acaso também nós somos cegos? Perguntou-lhe Jesus: se fosseis cego, não terias pecado algum. Mas, porém, agora dizeis: nós temos, subsiste o vosso pecado. E aí Jesus, no capítulo 10, né, é o bom pastor. Em verdade vos digo, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas o conduz para fora. Depois de fazer sair todas elas que lhe pertence, vai adiante dela e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Jesus lhe pôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe darão ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu
vim para que tenha vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor é quem lhe não pertence às ovelhas. Se vier o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu a conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que coisa mais linda, não é? Esse texto? Pois bem, vai ter logo em seguida uma nova discussão entre os judeus, né? Por causa dessas palavras, dizendo que ele tinha demônio, né? Por tudo isso que Jesus falava. E nós vamos ver que a festa da dedicação e Jesus vai ser interrogado. Celebravam em Jerusalém a festa da dedicação. Dedicação, era inverno, e Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e interrogaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz francamente, respondeu Jesus. Já vos disse, e não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará-las das minhas mãos. Que coisa mais linda, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E aí eles vão pegar pedras para atirar em Jesus, né? Porque consideravam isso uma blasfêmia. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e agradecemos, porque Tu és o nosso pastor. Queremos entregar a nossa vida a Ti, queremos declarar que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem amamos. Queremos sim, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz e não sermos confundidos no nosso dia a dia. Rendido aos Teus pés, queremos ter um coração obediente à Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.